Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Este é o nosso primeiro webinário com a professora Lidiane, com a disciplina Tópicos Especiais em Educação. Seja muito bem-vinda, professora Lidiane. Nós estamos numa trajetória aí agora com a penúltima disciplina. Então, nós temos 2 disciplinas agora para encerrar o curso. Neste período, essas 2 disciplinas acontecerão às terça-feiras, os webinários de 19 às 20, de 20 às 21 horas. Então, é um período que os alunos, os cursistas e as cursistas, terão uma efervescência também de atividade e na finalização também do curso, mas eu ressalto que a turma é muito, muito dinâmica, muito comprometida, muito boa. Agradeço o carinho aí e todo o comprometimento de Andréia e de Carol, todo o encaminhamento com a tutoria, e hoje mesmo a Andréia colocou, as tutoras, né, Andréia, colocou lá da importância, da força, e apesar de ser 2 disciplinas, mas o curso já está sendo finalizado, então, para que todos tenham esse apoio, e principalmente esta garra e essa coragem para a finalização do curso. Então, parabenizar a todos que chegaram até aqui, com muita coragem, com muita competência e com muita boa vontade, e fazendo o curso comprometidos e comprometidas. Então, a professora Lidiane vem aí com uma bagagem de experiência para poder contribuir nesse processo de formação. Deixe-me só, algumas pessoas que estão pedindo para participar, só um momentinho. Isso só, você estava permitindo aqui. Tem várias pessoas. Só um minutinho. Isso, agora que eu consegui permitir todas, estava falando e isso, retomando, então, a professora Lidiane. Só mais um momentinho. Tem muitas pessoas querendo entrar? Sim. Ela vem com uma grande bagagem para contribuir, ainda mais tópicos especiais em educação, que tem aí muita coisa para ser dialogada, para ser pensada. A professora Lidiane, ela é formada é doutoranda e mestre em letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, graduada em letras pela mesma instituição, é especialista em mídias digitais para educação pela Universidade Federal do Mato Grosso e também em metodologia do ensino de língua portuguesa e estrangeira. É membro dos grupos de pesquisa Confluências da Ficção, História e Memória na Literatura e nas Diversas Linguagens, e Crítica Feminista e Autoria Feminista, Cultura, Memória e Identidade. Seus estudos voltam-se às literaturas, artes, culturas e sociedade latino-americanas, tal como suas línguas, linguagens e expressividade. Professora, seja muito bem-vinda, estamos à disposição e você está com a palavra. Olá, pessoal, boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim, a minha internet está horrível ultimamente, então se cair, por favor, Profiana, se cair aqui, você me avisa no WhatsApp que eu deixei aberto, tá? Ok. Qualquer coisa a gente se comunica. Gente, a Profiana me apresentou, sou professora de letras,
formada em letras, tenho pesquisas voltadas para a área da educação, mas o meu grande amor é a literatura. Não que a literatura e a educação fiquem separadas, né? Elas não ficam, mas minha grande paixão é a literatura. Tenho as minhas pesquisas voltadas na educação, principalmente na área da prática da literatura e das políticas públicas educacionais voltadas para a literatura. E aí, por sorte, nós vamos discutir algumas dessas coisas na nossa disciplina, tá? Eu vou deixar sempre aberto, gente, se vocês quiserem levantar a mão, se vocês quiserem fazer qualquer comentário, perguntar qualquer coisa, vocês podem sempre levantar a mãozinha. Quando eu conseguir ver, eu abro o microfone para vocês. A Profiana também falou que vai me ajudar a identificar o pessoal que está perguntando ou falando alguma coisa. Se vocês mandarem mensagem no chat, enquanto eu estiver apresentando, não vou conseguir ver, mas vou ficar de olhinho aqui, tentando acompanhar o chat. Mas vamos dialogando, e sempre sintam-se à vontade para dialogar comigo. Professora, só para também fazer a apresentação, as tutoras são Carolina e Andreia. Qualquer necessidade, elas também estão à disposição. Muito prazer, então. Gente, vou compartilhar com vocês, e aí eu preciso que vocês me avisem se estão vendo, tá? A primeira parte vai ser sobre o nosso cronograma. Vocês estão vendo? Ainda não. Compartilhou? Agora Não, começou, mas aí finalizou. Não está. Está numa tela como se fosse um aluno. Agora sim, professor. Agora sim. Eu vou compartilhar a tela inteira, então. Só um minutinho. Boa noite, pessoal. Eu vou tentar acompanhar. Se cair, vocês não se preocupam, não. Eu vou ficar pedindo para entrar, tá? Boa noite. Boa noite, Elícia. Só um pouquinho, gente. Deixei tudo aberto, pronto aqui, mas sempre acontece algum problema. Tranquila, professora, estamos dentro do previsto. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela toda, mesmo que apareça tudo a vocês, pelo menos todos enxergam. Ok? Agora sim? Tá sim. Ah, ótimo. A gente está nas atividades, as orientações. Vamos para o nosso cronograma. Pronto, finalmente. Gente, desculpem atrapalhar. Acabei de comentar com a professora Ana aqui. Há 4 anos a gente está nessa de aula online e ainda as questões de internet nos deixam em situações complicadas. Gente, a primeira semana, então, a gente vai discutir educação e sociedade. Educação brasileira, né? Entre educação básica e educação profissional. Esse seria um tópico para uma disciplina inteira. Se tivéssemos tempo, passaríamos aí meses discutindo sobre educação e sociedade. Como diz nossa professora Cássia Quenzer, seria aí uns 3 meses para discutirmos os primeiros conceitos, né? Mas vamos tentar condensar aí, tentar tirar algum proveito dessas discussões. Na nossa primeira semana, a gente vai discutir o texto do Marçal Ribeiro, né? Que é a história da educação escolar no Brasil. E
colocamos lá no AVA o trabalho como princípio educativo e educação em pauta, que são 2 vídeos da professora Cássia Quenzer. A professora Cássia Quenzer trabalha com muito afinco sobre a educação, e principalmente a educação e a sociedade. É imprescindível que a gente conheça o trabalho dela, e é mais imprescindível ainda que a gente entenda alguns conceitos básicos que ela coloca nesses vídeos. Se vocês ainda não assistiram, gente, assistam, porque vai ser muito importante para que a gente consiga realizar os debates futuros, tá? Eu coloquei como opção para vocês assistirem um ou outro vídeo, mas quem puder, nem que seja só colocar para ouvir enquanto está fazendo alguma outra coisa, vocês busquem ouvir a professora Cássia Quenzer, assistir ela. E aí, gente, já agora, na nossa primeira semana, tem a disponibilização da atividade aplicada. E a gente já vai falar dela daqui a pouco. A nossa segunda discussão vai ser a escola como espaço sociocultural. A gente vai começar a discutir as diversidades. E aí, sim, as diversidades vão tratar dos nossos tópicos especiais, né? A gente vai começar com o texto A Escola como Espaço Sociocultural e com podcast. Um podcast é mais leve para a gente ir escutando, né? A gente consegue voltar a escutar melhor. O podcast se chama Educando para a Diversidade. Não fiquem restritos somente ao que a gente colocou lá no AVA, né? O link que a gente colocou no AVA. É um podcast que são só pesquisadores que vão lá debater e discutir, então é um podcast que a gente pode usar como referência, né, nos nossos trabalhos acadêmicos, é importante também que a gente use esse tipo de referência, mas eu sinalizei para vocês ali o episódio Educação e Diversidade. Se vocês clicarem no linkzinho lá, ele vai levar direto para esse episódio, tá? Mas não se restringam, escutem o podcast no dia a dia de vocês. Como leitura opcional, a gente colocou a escola como espaço para a diversidade e o desenvolvimento humano. É opcional, sempre bom ler, mas se não der tempo, a gente vai acabar debatendo nos nossos webinários. Em sequência, a gente vai estudar com bastante afinco as políticas de educação. E aí a gente vai tratar de educação inclusiva. Para que a gente consiga entender o que é educação inclusiva antes, a gente vai ter que ter entendido o que é diversidade, né? E aí a gente vai ter o livro da professora Mantuan, é o livro todo, mas não se assustem, é aqueles livros com fonte grande, aqueles livros que a gente lê rapidinho, tá? Não deu tempo de ler o livro todo? Tudo bem, mas pelo menos pegar ali os conceitos principais, a gente precisa, porque vai debater ele no nosso webinário. E aí, de novo, o mesmo podcast, só que agora com o episódio Políticas Públicas e Inclusão, que aí vai ter o debate sobre inclusão, inclusive vai dialogar com a professora Mantuan. Não é ela que está no podcast, mas vai dialogar com os conceitos da professora Mantuan. Como leitura opcional, tem o texto do Cury, Políticas Inclusivas e Compensatórias na Educação Básica. O nosso quarto webinário vai discutir os desafios didático-pedagógicos na vivência da inclusão escolar, e eu acho que é nesse momento que a gente vai ter uma efervescência de compartilhamentos, de ideias, de situações, porque a inclusão escolar vai discutir inúmeras diversidades, inúmeras formas de incluir, inclusive de excluir, né? Então, eu acho que todos vão conseguir, pelo menos, buscar algumas situações da própria vivência escolar. E aí a gente tem um breve artigo, tá? Educação Inclusiva e sua adaptação humanizada, e tem o livro. Nesse último webinário, gente, vocês vão eleger uma temática, tá? Uma temática ou um capítulo desse livro. O livro é Educação como Exercício de Diversidade, tá lá no nosso AVA já.
vocês baixem o livro e escolham uma temática para a gente debater. A gente vai debater sobre todas, mas é preciso que vocês se aproximem de uma delas, pelo menos, né? E aí, gente, nós teremos os fóruns, né? Acho que vocês já estão bem assemelhados, né? São 5 pontos cada, a atividade aplicada, que eu vou discutir daqui a pouquinho, a nossa avaliação online, que são as questõezinhas, e a autoavaliação. Gente, alguma dúvida? Sinalizemos alguma coisa? Não? Seguimos, então. Vou tratar com vocês da atividade aplicada para depois só a gente ir para a nossa aula. Se vocês tiverem questões, perguntas, por favor, sinalizem, tá? A nossa atividade aplicada vai ser um resumo expandido. Minha vontade de professora era ler um artigo inteiro completo de vocês. Como a gente sabe que vocês estão no fim do curso, né, com inúmeras atividades, aí optamos por um resumo expandido. O resumo expandido, gente, é para pensar assim, que vocês utilizem ele futuramente, né, num evento, na possibilidade de expandir depois para um artigo científico, né, mas que vocês utilizem essa reflexão da atividade em outras atividades acadêmicas que vocês vão fazer mais para frente. E aí, a proposta, então, é discutir nesse resumo expandido as nossas temáticas de inclusão da educação, né, dos tópicos especiais na educação, que a gente vai debater ao longo de todos os webinários, tá? Então, primeira coisa gostei daquela temática, gostei daquele assunto sobre inclusão, vou me agarrar a ele para depois tentar colocar no resumo expandido. Sempre pensando numa problemática, né? E sem questionamentos, autores e referenciais teóricos têm que amparar de qualquer forma a argumentação. E como item 4, é muito positivo que, pensando na especialização de vocês, é muito positivo que vocês utilizem o resumo, que vocês façam a argumentação do resumo pensando no ensino de língua portuguesa e literatura brasileira, tá? Sigam as normas da ABNT, inclusive da ABNT vigente, e isso não é para punir ninguém, nada disso, é só para a gente não esquecer, né, e acabar utilizando mesmo as modificações, né, recentes que a ABNT teve. Daqui a pouquinho eu mando o link para vocês. Infelizmente, a ABNT vende as normas, né? Então, tem uma professora que fez um vídeo muito bom. Nesse vídeo também tem um PDF do material que ela fez a partir das modificações da ABNT. Então, eu já coloco ali no chat para vocês copiarem, tá? Nós temos as normas do resumo, tá? E depois temos as partes que o resumo expandido deve ter. Então, pensando sempre no título, a autoria, as palavras-chave, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências, tá? É um trabalho normal, um trabalho que acredito que muitos já estejam para lá de assemelhados, né? Conheçam, utilizam. Deixa-me ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar. É isso. Vou enviar o link para vocês. Pessoal, alguma dúvida até agora? Não? Como vocês são silenciosos? Professor, uma dúvida. Sim. As referências bibliográficas, elas contarão como página ou elas são adicionais às páginas do resumo? Não, elas contam como integrante do resumo todo. Ok. Uhum. Gente, nesse link que eu enviei agora no chat,
tem a professora, tem uma professora que explica as modificações, tá? Que tem na ABNT, ok? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, qualquer coisa eu coloco lá no AVA também, ok? O senhor está pedindo socorro aí, diz que é muita coisa. Não, gente, não é não. Olha só, eu também tinha vontade de ler o artigo todo de vocês. Eu gostaria muito de ler vocês aí argumentando sobre as situações dos tópicos especiais que vocês têm na própria praxis pedagógica de vocês. No entanto, a gente sabe que está no finzinho do curso e daí a gente diminui ali, condensa um pouquinho para o resumo expandido. Tem o número de páginas, sim, Jerusa, tá no AVA, e aí lá tem, se não me engano, tá de 5 a 9 páginas, tá? Mas tem todas as especificaçõezinhas lá dentro do artigo. Do artigo não, do arquivo. Ok? Pessoal, dúvidas? Pode abrir o microfone, fique à vontade. Não? Então, vamos lá, gente. Eu vou compartilhar com vocês. E aí me digam se tá tudo bem. Todo mundo está enxergando? A data de entrega vai seguir o calendário, viu, gente? Final de outubro nós vamos encerrar o curso. Isso, se não me engano, ficou para o dia... Não, dia 30? Deixa eu me ver. Elícia levantou a mão, pode falar, Elícia? Claro. Esse trabalho é literalmente uma monografia. Imagina! Imagina! É o resumo. Deixa eu voltar a enxergar. Mas assim, do jeito que você foi falando, a sensação é que, né, é literalmente uma monografia. As normas da BNT, seguir direitinho. Não, gente. Veja, as normas da BNT são para que a gente acostume a usar. Só. Ninguém vai perder ponto, porque não está atualizado nas normas. Imagina, faz um mês que as normas mudaram, né? Ah, então. Não, era por isso que eu estou perguntando, porque assim, eu estou acostumada a fazer trabalhos, mas eu não sabia que a BNT já tinha oficializado essas mudanças, né? Uhum. Não, a gente teve recentemente, faz um mês mais ou menos, Elisa, algumas modificações na ABNT. Mas aí, para a gente não ficar à parte, né, das modificações, mandei o linkzinho ali para que vocês escutem a professora falando que mudou e o que foi mantido. O que foi mantido a gente encontra facilmente na internet, né? O que mudou, ela explica direitinho para a gente. Isso, mas não com é certeza. Caso de quem vá ficar sem nota por causa de ABNT, tá? Tá certinho. Sem nota. É só para a gente acostumar a usar. Não, eu só falei assim, porque eu sei que alguns devem estar pensando a mesma coisa. Aí eu falei, não, deixa eu expressar em voz alta, né? Porque acaba sendo a dúvida de alguns, né? Sim, mas sim, a gente vai dar certo. Eu sou positiva, vai dar tudo certo. Vai sim. A Sheila levantou a mão, pode falar, Sheila. Olha, eu sou igual a ele. Sabe? Eu penso assim, melhor você falar. Eu não tô te ouvindo, Sheila. Você falar e dar um infarto. Não, eu penso assim, que por ser a penúltima disciplina, nós estamos cansados. Final de ano, final de bimestre, DED, é para lá, coordenação para cá. Então, das disciplinas todas, essa é a mais puxada que nós tivemos. É uma avaliação. É claro que vamos fazer, sofrendo, mas vamos. É melhor falar do que a gente ficar calado, né? Então, gente, vou me defender mais uma vez. As normas ali que eu coloquei no trabalho de vocês é para ajudar, tá? Não é para dificultar a situação. Coloquei um número de páginas, coloquei as situações todas,
porque eu fui pensando nas dificuldades que eu tive quando eu estava no meu último curso de especialização, que também era EAD, né? Então, eu tinha tantas dúvidas, tantas coisas, por isso que eu fui elencando, para a gente não ficar com tanta dúvida. Lógico que vocês vão poder entrar em contato, conversar com a gente, né? Mas as especificações estão todas ali, justamente porque eu lembro que quando eu estava fazendo, eu senti tanta dificuldade e tinha tão pouca gente para dialogar comigo, e agora a gente não tem essa situação, né? Nós temos a tutoria que vai ajudar a gente, eu também estou sempre disponível. Não é um problema, é para auxiliar, Sim. tá? Não é para morrer do coração, é para auxiliar. E é importante, primeiro, caminhar com a disciplina, e aí, se tiver mais alguma dúvida, se vocês forem verificando, a professora vai dialogando, né, professora Diane? Então, vamos iniciar a disciplina. Certo? Mais alguma questão, gente? Não? Vamos lá. Vou pedir de novo. Vocês estão vendo os slides? Sim. Eles estão em tela cheia para vocês? Sim. Sim. Ah, que Tá ótimo. Ok. A gente começa com o primeiro texto, né, gente? Que é a História da Educação Escolar no Brasil, notas para uma reflexão. E se todo mundo conseguiu, todo mundo imagino que não, mas se alguém conseguiu ler algumas partes do artigo, vocês vão perceber que o artigo ele é separado em períodos históricos da educação no Brasil. Já volto para a imagem para a gente debater ela. Só um minutinho. O que eu vou discutir aqui, gente, tá tudo no artigo que tá no AVA de vocês. Então, é uma conversa com o artigo do professor Marçal Ribeiro, tá? O que a gente tem que pensar sempre? É imprescindível que a gente pense que o modo como a gente está dentro da sala de aula hoje, o modo como a gente atua, o modo como existem políticas, o modo como essas políticas influenciam nas nossas práticas, elas estão relacionadas ao modo em que as políticas foram acontecendo ao longo do tempo no país, tá? Então, se a gente pensar que existe uma prática hoje dentro da sala de aula, pode ser que seja um resquício lá do Brasil Colônia, do Brasil Império, né? Da Era Vargas, que a gente não superou ainda ou que a gente trouxe como herança, tá? Então, o primeiro modo de pensar a educação no Brasil vai ser a partir do Brasil Colônia e a partir de 1549, pensando sempre na relação política, econômica e aí educacional, porque essas três bases, elas vão estar conversando sempre e uma vai estar interferindo a outra, tá? A gente pensa nos jesuítas e na Companhia de Jesus trazendo um ensino de catequização, tá? E aí, a gente tem que pensar exatamente nessa imagem, quando a gente vai pensar no ensino do Brasil Colônia. A imagem é sobre a primeira missa no Brasil, mas ela é muito representativa. Vocês conseguem enxergar o meu mouse? Digam se sim ou não. Sim. Sim? Ok. Então, aí eu consigo mostrar para vocês. Se nós pensarmos que a educação partia dos jesuítas, ou seja, partiam dos colonizadores, nós vamos ver a educação aqui centralizada, certo? A educação é essa, de catequização. Os jesuítas estão aqui representados muito bem, com luz, com a iluminação divina e com o seu propósito de trazer a alma para essas pessoas que não estão iluminadas. Que são quem? Os indígenas, né? Então, trazer a educação aos indígenas, trazer a luz, trazer a alma de volta, trazer Deus a essas pessoas era a principal função daquele período de educar.
Hoje, quando a gente olha hoje, é inconcebível, né? Naquela época, era muito mais que necessário para atender às questões políticas e às questões econômicas do momento. O professor Marçal Ribeiro vai frisar muito bem isso no texto, tá? Aí a gente vai pensar que nós tínhamos educação para os indígenas a partir de 1549 e poucos anos depois, pouco tempo depois, para os filhos dos colonos, tá? Mas é uma educação com o intuito de aprender a ler e a escrever a partir de conteúdos, discussões de catequização, tá? Esse ler e escrever vai ser muito difundido a partir do teatro, a partir das artes, tá? E pouco tempo depois, de 1549, a gente vai ter o estudo do latim, de algumas humanidades, do teatro especificamente, das artes, da filosofia, matemática e física, tá? Se pensarmos, gente, que era super difundido, nós estamos errados, tá? A educação era muito restrita, muito restrita. Se pensarmos também, por exemplo, nos textos do professor Dermeval Saviani, nós vamos ver que ele também discute que eram poucos jesuítas, eram poucos professores e poucas pessoas aprendendo a ler e a escrever. E aí pensamos sempre nas escolas de ler e escrever, porque a escola de ler e escrever vai perdurar na nossa história da educação, tá? Até 1759, a gente não tinha tantas especificações de políticas que interferiam, tá? Na educação, políticas que vinham da coroa que interferiam na educação. A partir de 1759, nós temos a Reforma Pombalina. E a Reforma Pombalina vai expulsar os nossos jesuítas e vai deixar o Estado, ou seja, a coroa, responsável pelo ensino, tá? E aí nós teremos as aulas régias, que são aquelas aulas estritamente tradicional, tá? Se pensarmos na pedagogia histórico-crítica, a gente vai começar a ver ali as características das aulas, com ensino enciclopédico, professor como centro da educação, os alunos quietinhos, que não dialogam, que não têm voz, que não atuam, tá? E isso perdura, a gente vê isso como resquício até a atualidade, tá? Tem coisas que a gente não conseguiu ainda tirar dos modos de ensinar. E aí temos a chegada da família real. A família real chega e institui novas situações, novas formas de existir na colônia e no império, né? Junto com eles trazem as bibliotecas, eles literalmente trazem a biblioteca, eles trazem os livros que vão dar origem à primeira biblioteca pública do Brasil, e eles começam a instituir as universidades. Aí, nesse período, a gente tem a primeira formação de professores, e é muito importante que a gente saiba que, nesse período, junto com a formação de professores, a gente tem a ideia de feminização do magistério, tá? Que é aquela ideia de que as mulheres que cuidam vão atuar com as crianças pequenas, não no sentido apenas de ensinar a ler e a escrever, mas no sentido de cuidar. E este é outro resquício que a gente tem até hoje, tá? A feminização do magistério, da licenciatura, né? E aí eu trouxe para vocês, o professor Marçal Ribeiro coloca para a gente, que vieram também, junto com a família real, a Academia Real da Marinha, a Academia Real Militar, os cursos médicos cirúrgicos,
a instauração do Jardim Botânico, Museu Real, a biblioteca, que acabamos de discutir, a imprensa régia. E aí, em 1827, nós temos a instituição das escolas das primeiras letras. E junto, nós temos os primeiros concursos públicos de professores. É nessa época, nesse período, que começam os concursos públicos de professores. Vou tomar uma água, gente, só um pouquinho. Temos algumas dúvidas? Não? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não, tranquilo. Certo, vamos lá. Em 890, nós temos, então, a reforma de Benjamin Constant. Nesse período, a partir desse período, esquece-se o que a gente pensava das escolas de primeiras letras. Então, o ensino das crianças e o ensino da alfabetização foi secundarizado, tá? A gente tem uma superfocalização no ensino superior. Temos as escolas primárias, secundárias e médias, que atenderão ao ensino superior, mas nós temos ali uma secundarização das escolas primárias, secundárias e médias, tá? Ainda coloquei ali que o ensino nesse período ainda é muito tradicional, muito centralizado no professor, tá? Isso perdura por muito tempo. Aí chegamos à famosa década de 20, que é a famosa década das revoluções culturais brasileiras, as revoluções ideológicas, né? E nessa efervescência toda de revoluções e evoluções, nós temos a escola nova, que o professor Saviani vai classificar para a gente como movimento escolanovista. Tá? A gente pode chamar também de escola ativa, tá? E pensem, sempre façam essas críticas pensando, escola nova, escola ativa, que descentraliza o professor, foca no estudante. Se vocês relacionarem com as nossas legislações atuais, a gente vai ter uma retomada de 100 anos atrás, tá? Dessa ultrafocalização do estudante. Não que a gente não deva considerar o estudante é central no processo educativo, mas ele precisa estar em diálogo, precisa estar em troca com o professor e não sozinho como protagonista, tá? Então, pensemos sempre nessas relações que a gente vai retomando por alguns motivos políticos e econômicos de 2023, lá da década de 20, tá? De 1920. A escola nova, essa descentralização da figura do professor, vai estar focado no pensamento liberal, tá? Então, é uma questão político-econômica muito forte, tá? O pensamento liberal, da meritocracia, do protagonismo do indivíduo, sem pensar na coletividade. Então, isso vai estar efervescente nesse período, tá? Em 1930, a gente tem o primeiro Ministério da Educação e Saúde. Então, eles vão caminhar juntos no início da criação do Ministério. Em 31, no ano seguinte, a gente vai ter a estabilização do currículo, a obrigatoriedade da frequência, e aí os ciclos escolares divididos em séries, né? Que até então não era regularizado. Então, se uma escola do norte quisesse dar uma disciplina que não tem na escola do sul, não tem problema algum. A partir de 31, então, agora os currículos estão estabelecidos. E aí a gente entra no Estado Novo, né? Pensar no Estado Novo... Só um minutinho. Pensar no Estado Novo é ligar a Era Vargas também, tá? E na Era Vargas, o que a gente tem? Uma industrialização gigantesca, né? Então, nós temos a criação do Senai,
e logo em seguida, alguns anos depois, 4 ou 5 anos depois, do SENAC, que vai atender, então, essa intensa industrialização, né? Até então, a gente não pensava em formação de pessoas que atuassem na indústria. As pessoas atuavam quando podiam, né? A partir do Estado Novo, nós temos o SENAI e o SENAC ensinando especificamente, setorizando pequenos conhecimentos, colocando em caixinhas pequenos conhecimentos ultra especializados para que as pessoas conseguissem atuar dentro da indústria, né? E aí, gente, nós temos a reforma Capanema, tá? A reforma Capanema, ela é bastante difícil, porque ela tem um cunho, o sentido da reforma Capanema é bastante fascista. Então, é bom que a gente saiba dessas pequenas questões, tá? O intenso patriotismo, o intenso nacionalismo, uma disciplina gigantesca, a educação militar, ela tem muita relação com o nazifascismo. Então, a reforma Capanema vem com todo esse cunho ideológico por detrás, tá? E a reforma Capanema vai colocar algumas situações específicas no ensino. Só um minutinho. Quando a gente vai pensar no ensino secundário, nós ainda temos escolas das primeiras letras, em alguns locais já se chama escola normal, tá? Nós temos o ensino secundário com 2 ciclos, que é o ginásio. As pessoas bem mais velhinhas, elas participaram já, né, desses ciclos. E nós temos o colegial com 3 anos. A gente ainda tinha um ensino muito enciclopédico, tá? Então, as barcas ainda eram comuns, né? Nós tínhamos muito foco no comércio e na indústria, que é atendido pelo SENAC e o SENAI. E aí, gente, nós temos uma discussão muito grande entre o que é público e o que é privado, a escola pública e a escola privada e suas funções na sociedade, e os liberais e os católicos discutindo sobre educação, porque até então os católicos tinham muito espaço na educação, né? Então há uma reivindicação católica muito grande e há uma reivindicação liberal muito grande e há uma rixa, tá? Exatamente como acontece entre o público e o privado. Quando a gente pensa em 61 e até em 64, a gente tem as diretrizes e bases da educação nacional, em 62 o nosso Plano Nacional de Educação, e aí em 64 o Programa Nacional de Alfabetização. Se a gente for pensar, relacionar com outros autores, por exemplo, com a professora Cássia Quenzer, que está no nosso programa de estudos, ou com o professor Dermeval Saviani, nós vamos ver que essas políticas, essas diretrizes e planos, eles nunca alcançam seus objetivos. Lógico, alcançam parcialmente seus objetivos, mas assim que o governo é trocado, assim que trocam-se as pastas, trocam-se os ministros, troca-se a equipe, novas políticas são implementadas e esses planos anteriores, eles são ou postergados ou simplesmente descontinuados, tá? E aí nossos objetivos de erradicar a analfabetização, de levar escola com qualidade, de formar professores, de ter piso salarial, todas essas políticas que se relacionam com a educação no Brasil, elas são descontinuadas, elas são deixadas de lado nas trocas de governo, tá? Quando a gente pensa na ditadura militar, a gente vai prestar atenção em duas grandes revoluções que acontecem, tá? A primeira delas é quando os organismos internacionais passam a atuar dentro do que seria a nossa escola pública brasileira. Então, nós temos, por exemplo, a Unesco, a USAID, atuando dentro da escola pública. Como que acontece essa parceria público-privada?
o Brasil estava sem vagas nas universidades. Esse é um exemplo, tá? Não é sempre assim. O Brasil estava sem vagas nas universidades. Aí recorre-se financeiramente a um organismo internacional. Esse organismo ajuda financeiramente, inclusive esse organismo ajuda a repensar as próximas políticas públicas, a pensar o currículo, a pensar quem é o sujeito que vai ser formado pela escola pública, a pensar como devem ser criadas ou descontinuadas as nossas políticas de piso salarial dos professores, por exemplo, tá? E não apenas, né, no setor educacional, em todos os setores da sociedade. Nesse caso especificamente, estamos falando da atuação dos setores privados dentro da educação pública brasileira, a partir das relações entre MEC e o SAID. Se pensarmos... o SAID vem dos Estados Unidos, tá? Nós temos a atuação deles desde 1930, se não me engano, 30 ou 37, se não me engano. Um dos exemplos que a gente pode usar é que o nosso PNLD atual, não era com esse nome, mas o PNLD foi financiado por essa parceria público-privada. Então, nós temos uma incrível reformulação do PNLD, né? E nessas reformulações existe aí a atuação dos setores privados na educação. Nós temos também, não significa que na ditadura militar não tivemos atuação como reivindicadores, nós tivemos as classes operárias e as classes médias, né? Não é só de dor que vivemos. Nesse período, nós tivemos muita manifestação até a chegada do AI-5, né? Nessas manifestações, as reivindicações eram por continuidade entre a relação estudo e trabalho. Porque até então, um modo de avançar socialmente, de mudar de classe, de ascender socialmente, era dada pelo estudo. A partir da falta de vagas em universidades, as pessoas passavam nas universidades e não atuavam como alunos discentes das universidades, porque não tinha vaga. Então, eles passavam no vestibular da época, mas não conseguiam entrar. Não conseguindo entrar na universidade, o trabalho deles também não era equivalente à remuneração dos estudos, por exemplo. Tá? Então, não havia mais possibilidade de ascender socialmente. Pensando no nível médico, nós temos a preocupação com a profissionalização. E aí, gente, nós vamos pensar nessa profissionalização a partir dos conceitos e dos vídeos da professora Cássia Quenzer, tá? É importante que vocês voltem e deem uma olhadinha nos vídeos, tá? Ao longo da semana. Em 67, nós temos a fundação do Mobral, que vai ser reformulada lá em 85. Em 71, nós temos as diretrizes e bases para o ensino do primeiro e segundo graus, chamado à época de nova LDB. Quando a gente pensa na redemocratização, nós temos uma efervescência até a atualidade, né? Nós temos efervescência de leis e de políticas que vão mudar as nossas situações de educação, de ensino, de praxis pedagógica, inclusive de atuação no mercado de trabalho, tá? As que mais modificam as nossas vidas são as primeiras, né? As constituições da LDB, e chegamos até a última com a promulgação da BNCC. Deixe-me só ver quantos... aqui. Vou ser breve nesse slide, e aí a gente já encerra o debate, a exposição, e abre o debate, tá? Nós temos a LDB, que ela vai ser reformulada ao longo de todos os anos, né? Nós temos
exclusões e inclusões da LDB. Em 98, nós temos o primeiro Enem, que só vai ser concretizado depois da década de 2020, que vai passar a ser efetivo em todas as universidades públicas. E aí nós temos o SISU também. Nós temos as diretrizes curriculares nacionais de educação escolar indígena, que é a primeira que a gente consegue pensar especificamente a inclusão, tá? Outras políticas vão sendo criadas em 99, 2000, 2001, 2003, até chegarmos na história e cultura afro-brasileira como obrigatoriedade, e depois ela vai ser reformulada, incluindo a educação indígena, tá? Somente em 2005 nós temos a inclusão de Libras na formação de professores, que é muito tardia, né? É incrivelmente tardia. Muito mais tarde, nós temos a inclusão do PROEJA, que é uma política para a classe trabalhadora, tá? Nós temos uma continuidade e descontinuidade nos planos nacionais de educação, e eles vão ser formulados e reformulados, né? E, por fim, chegamos ao novo ensino médio, e a BNCC, em 2017, tá? Coloquei aqui um excerto do professor Marçal Ribeiro, tá? Ele está no finzinho do texto de vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha. É um texto muito importante e, novamente, eu sinalizo para vocês. Para pensarmos a educação profissional no Brasil, pensarmos a educação como uma relação intrínseca entre o educacional, o político e o econômico, nós temos que pensar o trabalho como princípio educativo, que é o que a professora Cássia Quenzer discute na palestra que ela debate. E aí fiz questão de colocar a educação em pauta para vocês, porque a entrevistadora ela faz umas perguntas que nos levam às discussões de senso comum, e a professora Cássia Quenzer ela vai nos mostrar como fugir desse senso comum, pensando criticamente sobre a nossa educação brasileira. Certo? Aqui estão as nossas referências. Me faltou ali umas letrinhas. Aqui estão as nossas referências, mas elas estão também todas no AVA, tá? Vou encerrar aqui a nossa apresentação. E, pessoal, pergunto para vocês, dúvidas, questionamentos, raivas? Raivas. Parabéns, professora, pelo panorama e muitas indagações, né? Sim, muitas questões para pensarmos, né? O que superamos? O que ainda mantemos? Né? Será que dá para a gente criar algum link entre o que a gente viu aí de linha do tempo? Vocês conseguem criar links e pensar no que foi superado e no que ainda enfrentamos dentro da sala de aula? Alex, fique à vontade. Professora Lidiane, boa noite. Boa noite, pessoal, todos. 2 comentários. O primeiro com relação à parceria MEC e o SAID, né, lá nos idos anos 30, 40, não me recordo bem a data, mas aqui na cidade onde eu vivo, tem uma escola que foi criada por essa parceria, e ela tem por nome Escola Polivalente, né? Então tem o nome da pessoa, Escola Dr. Vladimir de Rezende Pinto, Escola Polivalente. Na época estudava-se, além das disciplinas normais, a educação para o lar, aprendíamos a lidar com a casa, aprendíamos a práticas agrícolas, práticas comerciais e práticas industriais. Eram 4 práticas. E a época, né, década de final de 70, início de 80, era uma escola muito boa, uma escola tinha a rigidez normal, né, que da época isso era comum. E aí eu questiono o seguinte, né, que de lá para cá, o que se observa
é evolução em alguns aspectos, mas um retrocesso gigantesco em outros. Então, o que me parece ser crítico, o que me parece, às vezes, a sociedade critica essas parcerias iniciais, MEC, o SAD, com os Estados Unidos, e eles direcionando o caminho da educação no país. Aí, quando eu olho hoje, eu vejo alunos em sala de aula pouco interessados em qualquer coisa, não fazem praticamente quase nada, o celular é o que comanda a vida, se você fala, você é recriminado como professor, os pais não aceitam, às vezes, uma ocorrência do filho. Então, eu me pergunto, até que ponto, né, de MEC e o SAD para cá foi uma evolução? Então, num primeiro momento, num olhar assim, bem sem muito estudo, me parece que houve mais um retrocesso. Outra questão, só para comentar, é quanto ao PROEJA, né, que inicialmente foi criado para os trabalhadores, tal como o Mobral da época, né? Ele vem para, como se diz, ocupar um espaço que faltava para o trabalhador. Mas o que acontece hoje, novamente, é um retrocesso. Hoje o EJA, ele se torna, eu vou usar uma expressão ruim, mas infelizmente é como se percebe, um repositório de pessoas com problemas. Você tem alunos que a partir dos 15 anos não se adaptam mais à escola regular, ele aos poucos vão se achegando ao EJA, e o EJA, que tinha a proposta tão bonita de educar o trabalhador que não teve oportunidade na idade regular, ele agora perde essa função, né? Não perdeu oficialmente, mas perdeu porque os trabalhadores em si não toleram conviver com pessoas tais como as que frequentam hoje o EJA, os colegas que estão aqui talvez passem pela mesma situação. Então, concluindo, de lá para cá, da época de 30 para cá, onde tinha uma educação muito regimentar, muito controladora, né, não democrática, aí hoje democratizou tudo. Só que o resultado disso não me pareceu ser tão satisfatório assim. Então, é só esses dois comentários, professor. Não é para polemizar, apenas para expor um ponto de vista meu. Vamos lá, Alex, vou te responder rapidamente, tá? Mas não é no sentido, exatamente, não é no sentido de polemizar, é no sentido de evoluirmos os nossos diálogos, tá? Quando a gente pensa em parceria público-privada e a atuação desse público-privado, nós estamos ali no fim da era Vargas e no início da ditadura militar. Nesse período, nós temos movimentos de conservadores muito arraigados na sociedade e de uma punição gigantesca. Então, a existência, por exemplo, de diversidade, que é nosso foco aqui da discussão, ela não existe, tá? Ela é tolhida totalmente da sociedade, tá? Então, diversidades no sentido de pessoas diferentes, de cores diferentes, etnias diferentes, religiosidades diferentes, não existiu. Quando a gente pensa em parcerias público-privadas dos atores externos aos internos, dos atores capitalistas externos ao nosso ensino público, nós temos que pensar em qual sujeito a escola vai formar. Porque a escola formará o sujeito que atenderá de volta essa elite que veio interferir em nossos currículos, nossas políticas, tá? Então, a gente tem que sempre fazer essa linha, como eu comentei anteriormente, de pensar que existe a atuação externa para conosco, na nossa educação, nós formamos os indivíduos a partir dos pressupostos dessa atuação externa, e aí nós devolvemos para eles, os trabalhadores. E aí é um grande problema, porque nós temos trabalhadores acríticos, temos parca profissionalização que aconteça exitosa, nós
Pelo contrário, nós temos uma ampla profissionalização nesse período, né? Se pensarmos em 1900 em diante, nós temos uma ampla profissionalização a partir da escola, mas uma profissionalização à lá Taylorismo e Fordismo, né? Então, as pessoas estão ali, se especializam tanto que não conseguem compreender o todo. Elas conseguem aprender ali o que elas executam e não conseguem compreender a relação com toda a sociedade, que é aquilo que ela deveria realmente aprender, né? Que, inclusive, nós estamos retomando atualmente, né? É ruim quando pensamos em uma educação totalmente tradicional, porque aí excluímos os alunos, né? Excluímos toda a possibilidade de diálogo e de troca com os alunos. Se nós pensarmos ao contrário, também não é bom. Se pensarmos especificamente só o aluno como protagonista, também não é bom. Poxa, se somos professores, somos formados, podemos realizar ali a mediação daquilo que o aluno discute. Aí sim é interessante, porque nós estamos alguns passos à frente do aluno e é importante que a gente vá criando esse elo de diálogo, mais um diálogo mediado e centralizado. Centralizado, digo, no sentido de discussão mediada, né? Sobre o PROEJA, a professora Cássia Quenzer vai falar sobre isso nos vídeos, Alex. Não sei se você viu já os vídeos, na hora que você estava falando, eu pensei que você já tivesse visto, porque ela vai discutir exatamente isso. O que acontece com esse grupo jovem, que não tem espaço no local de trabalho, mas precisa trabalhar, no mercado de trabalho, mas precisa trabalhar. O jovem não recebe condizentemente, porque sequer está formado no ensino médio. E o que a gente faz com esse jovem que precisa trabalhar? E não consegue estar no ciclo comum. O que acontece com ele? E sobre o respeito que você falou, a professora Cássia Quenzer, ela também vai discutir isso. Ela também vai discutir no vídeo em que ela é entrevistada, tá? Educação em Pauta. Ela vai discutir exatamente isso. Então, é legal dar uma olhadinha lá no vídeo. Ela tem uma resposta muito mais completa do que eu, confesso. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Alguém tinha mais levantado a mão. Quem era? Gostaria de comentar mais alguma coisa? Fui eu, Gilmara. Claro, pode falar, Gilmara. Quando você estava explicando para o Alex sobre como era fechado, né? As pessoas saíam dessa escola já fazendo, não conseguia olhar o todo, né? Somente aquilo que havia aprendido. Eu lembro que quando eu era criança, eu li uma história e que, às vezes, eu não entendia, mas era que tinha uma professora que, sempre quando ela dava um desenho para o aluno, ela sempre falava, olha, você vai fazer tal flor, né? Então, ela sempre ensinava os meninos a fazer uma florzinha. E os meninos sempre faziam uma flor com matinho verde, uma folhinha verde, uma florzinha vermelha. E aí, essa professora, eu não sei o que aconteceu, que eu não lembro muito bem, que já tem bastante tempo, chegou uma professora nova e falou, não, nós vamos desenhar. Aí um perguntou, eu posso desenhar uma flor? Ela falou, não. Aí todos queriam desenhar a flor. Não, gente, vão desenhar outras coisas. Vão colorir de outras coisas. Mas eles não sabiam, eles sabiam fazer somente a flor vermelha. Né? Eu acho que encaixa nesse sistema, né? As pessoas foram sistematizadas, elas não foram feitas para pensar, para criticar, para poder discordar ou concordar, talvez. Elas foram feitas para fazer aquilo e pronto. É isso. Seu áudio está fechado, professor. Seu áudio está fechado, Lidiane. Agora ouvem? Isso. Isso, ok. Desculpe, gente. Mais ou menos nesse sentido, Gilmar, de pensarmos também
quando a gente vai tratar a educação como utilitária, né? Uma educação que tem lá a função de sistematizar e não deixar que o aluno exista, né? Ou que o aluno critique no sentido de evoluir mesmo, né? Se pensarmos literatura, principalmente, a literatura de ensinar, né? A literatura que dizia o que podia e o que não podia fazer, ou o ensino de arte mesmo, o que pode, o que não pode desenhar, o que pode, o que não pode fazer, nesse sentido de tolimento, de setorização de conhecimentos, né? Alex, você ainda quer comentar? Fique à vontade. Só para finalizar, né, a réplica, né? Quando você comentou que no início o foco do apoio estrangeiro era formar uma massa de mão de obra, né? A crítica, né? E isso era o que vinha para a sociedade. Eu acho que, apesar de tudo, ainda havia uma massa que sabia trabalhar. De lá para cá, nós não temos mais esse apoio, os alunos vieram para a escola, e eu acho que as políticas públicas não deram conta de tornar esse aluno crítico o suficiente para superar esse início de mão de obra, massa de manobra, a crítica. Hoje a situação, ao meu ver, ela é tão séria que nós não conseguimos ter uma mão de obra formada, qualificada para o mercado de trabalho. Por exemplo, na cidade aqui, há vagas para pessoas com determinadas qualificações que não são preenchidas. Os alunos que estão na escola, nós vemos esse fenômeno hoje como analfabetos funcionais, leem, mas não compreendem. Então, eu acho que a mudança era necessária, sim, deixar de ser massa de mão de obra para o trabalho, para tornar pessoas críticas. Só que eu acho que as políticas não deram conta de transformar esse aluno em um ser pensante, né, o suficiente para poder mudar a situação. Hoje, os alunos, eles são muito resistentes, eles não veem na escola uma oportunidade de melhora de vida. Isso não é regra, lógico, né? Tem uma minoria que acredita e lutam por isso, mas uma grande maioria não. Então, eu acho que se era ruim no passado, porque tornavam pessoas acríticas, mas preparavam para o trabalho, como era o caso do Senai, Senac, né? De lá para cá não se forma nem mão de obra e nem um cidadão crítico. Então, isso me preocupa um pouco, né? Isso é que eu vejo na realidade atual nossa. Vamos lá, eu sou um pouco mais otimista que você, Alex. Eu ainda sou um pouco mais otimista. Eu acho que nós temos sujeitos críticos, sim, nós temos sujeitos pensantes, sujeitos atuantes, contudo, não é o nosso foco como sociedade como um todo, né? Se pensarmos nos conteúdos midiáticos, se pensarmos na valorização do senso comum, o sujeito crítico não é aquele que é valorizado na nossa sociedade. E daí a gente tem que pensar num retrocesso. Por que esse sujeito crítico que existe, ele não é valorizado? Porque em algum momento questionamos a validade do discurso crítico. O discurso crítico é pautado na validade da cientificidade da nossa discussão, que acontece dentro da academia, por exemplo, dentro da universidade. Nós não valorizamos. Aí nós desvalorizamos, inclusive, desde as primeiras políticas públicas do país, o papel do professor. Nós questionamos desde o início. Veja, nós tratamos as mulheres diferente dos homens, as professoras diferente dos professores, ao longo de toda a história da nossa educação. Isso foi mudar muito recentemente. Nós temos problemas ultraestruturais que eles vêm refletindo na nossa sociedade. Quem que a gente tem hoje como aquele grande sujeito que atua bem na sociedade, que é o sujeito que deu certo? Aquele sujeito que pouco estuda e que muito recebe. Como que esse sujeito
existe na sociedade, ou por herança, ou por exploração do próximo, ou ele é o caso isoladíssimo do TikToker que deu certo, né? A nossa valorização na sociedade não está no sujeito crítico. Nem mesmo nós, professores, conseguimos valorizar suficientemente os sujeitos críticos que nos rodeiam, né? Esse é um grande problema estrutural. E aí não adianta a gente pensar que o sujeito aluno, que está dentro de toda essa sociedade que desvaloriza o nosso conhecimento científico, não tem como a gente pensar que ele vai agir de forma diferente da sociedade. Na verdade, ele vai estar lá executando exatamente toda essa situação. De novo, eu vou insistir, Alex, assista a professora Cássia Quenzer, que ela vai te responder muito melhor do que eu respondi agora, tá? Muito, muito mesmo, de verdade. Cimeia, você levantou a mão? Professora, excelente, excelente a sua, o que você traz, a desvalorização do trabalho científico, do pensamento científico, porque isso responde a toda falta de vontade, de incentivo, para que realmente você cada vez mais esteja aprimorando o desenvolvimento científico. Então, se os alunos, eles veem essa falta de incentivo, como que eles também vão querer ingressar se a sociedade não fortalece o trabalho do professor, o incentivo e valorização da ciência. Excelente, professora. Desculpe interromper, foi Jerusa? Não, Ana, tudo bem. É eu que vou falar. Eu só quero assim, dar um exemplo do tolimento que acontece com nós professores toda vez que a gente tenta inovar, mesmo que seja no ponto nessa questão da reflexão crítica. Comigo já aconteceu várias vezes de reclamação de elaboração das minhas provas, de livro que eu escolhi, várias coisas, né? Algumas propostas pedagógicas que eu tinha, por exemplo, teve escola que eu falei, eu não quero dar prova, sabe? Eu quero fazer um projeto. Não, você não pode fazer um projeto, você tem que dar prova. Mas esse bimestre aconteceu uma coisa comigo, está acontecendo, né? Eu passei para os meus alunos para ler Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, e a gente discutiu, e na minha prova eu coloquei a fala do deputado lá do Sul, né, e coloquei a propaganda do Agropop, Agratec e Agratudo, né, porque tem a parte lá do latifúndio, certo? E a gente tinha discutido na sala. E aí eu fui chamada e fui questionada por que daquela questão. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que parar de pensar que nós, como docentes, não tentamos, né, colocar essa postura crítica, mas que muitas vezes nós e os nossos alunos somos silenciados, porque na escola não pode falar disso, não pode falar daquilo, não pode falar daquilo, sendo que, como é um espaço público, então deveríamos poder falar, né? Cimeia, adorei o que você comentou. A gente pode sempre pensar que nós temos leis e políticas públicas e educacionais que nos amparam, tá? Aqui, numa cidade aqui perto onde eu moro, eu estou em Foz do Iguaçu, no Paraná, do ladinho da Argentina e do Paraguai. Teve uma cidade aqui perto que fez uma legislação, aprovou uma lei em que não se podia utilizar a palavra gênero dentro da sala de aula. Isso repercutiu, inclusive, no gênero literário, no gênero discursivo, no gênero textual. Veja, é inconcebível. Primeiro que as legislações nos permitem e nos incentivam a falar de diversidade de gênero e sexualidade, que é uma coisa, e de gêneros do discurso, gêneros textuais, que é outra coisa. Logo, a lei caiu, porque ela está de frente com outras legislações maiores. É muito importante que a gente sempre se ampare, sempre busque as legislações, né? Porque acontecem casos extremos, e associar a propaganda do agro é pop, não, tech,
não me recordo agora, associar essa propaganda com a obra literária foi muito boa, foi uma sacada muito legal, parabéns, Cimeia. Pessoal, temos mais alguma discussão? Vocês gostariam de comentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Como nós temos uma outra disciplina, um outro webinário, e a discussão foi excelente, eu tenho certeza que outras discussões, outras questões deverão ser abordadas e serão abordadas. Acho que podemos pensar aí para a semana, e se pudermos encerrar para iniciarmos o segundo webinário da noite. Pode ser, pessoal? Creio que sim. Professor, então, com a palavra para fazer o encerramento, estamos muito satisfeitos por toda a discussão, e durante o período aí, durante a semana, temos atividades, temos leituras, e obrigada por toda a formação constituída aqui hoje. Está sem áudio. E agora, ouviram? Sim. Sim? Ah, de novo, meu Deus, está aparecendo para mim que está funcionando tranquilamente. Mas, enfim, obrigada por me ouvirem. Sintam-se sempre à vontade para debater, para discutir, para questionar, para trazer ideias divergentes. É sempre bom para a gente progredir. Fiquem sempre à vontade para fazer isso. Assistam os vídeos da professora Cássia Quenzer, vou insistir, não percam os vídeos dela, são vídeos importantes. Ela é uma estudiosa com reflexões muito valiosas, e vai ser importante para a gente debater nas próximas aulas, tá? Se surgir dúvidas, qualquer coisa, na próxima aula iniciamos com as dúvidas e aí damos encaminhamento para as nossas atividades, certo? Pessoal, muito obrigada e até a semana que vem. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Diane. Até mais. Boa noite, professora. Até mais. Boa noite, até a próxima.